Vamos começar a semana 6. Tudo bom, Fabrício? Tudo ótimo, voltando aqui. Depois de ter pulado a semana 5 também do desafio das 10 semanas de Armênio, a gente chega na semana 6. Como foi a sua semana 6, Fabrício? Semana 5 e semana 6, na verdade, né, foi mais ou menos mais do mesmo, de um lado do estudo, né, então de adicionar 100 palavras, era o meu método, né, estou adicionando agora de 100 em 100 as palavras novas no meus flashcards, no Anki, e eu diminuí de 20 para 15 novas por dia. Então eu fiz assim eu tô com 656 palavras agora nos meus flashcards, no meu Anki. Só que acho que a maior diferença estando aqui na Armênia é que a gente está praticando muito mais, né? Então a gente está indo no restaurante, a gente vai no barzinho, conhece. A gente criou um evento aqui, foi uma coisa bem legal. A gente chegou na cidade, não tinha esses eventos de encontro de línguas, de poliglotas, nada disso. E a gente falou, já que não tem, vamos criar, né? Não tinha meetup, nada. A gente criou um grupo no Telegram, fez propaganda nos grupos aqui, tipo de Facebook, de Reddit, da cidade de Yerevan. E aí, em 2 semanas, 150 pessoas já se juntaram ao grupo. E com muitos deles a gente já se encontrou algumas vezes e conseguiu conversar em armênio, né? Foi bem legal. É uma coisa que me surpreendeu bastante, foi na semana passada, na quarta-feira, quando nós fizemos um encontro no Beer Academy. Vieram 2 armênios, uma amiga sua armênia, e tinha mais uma menina, inclusive, do Líbano, várias pessoas, né? Foi um encontro bem internacional, tinha até um rapaz russo que era tradutor de coreanos, enfim, foi realmente um encontro de polyglots, que era o nome do evento. Mas o que me chamou bastante atenção foi que no começo nós estávamos tentando falar um pouco de armênio com os armênios, mas como normalmente acontece, eles estavam em teacher mode, que eu gosto de chamar, ou seja, eles estavam tentando ensinar armênio pra gente. Enquanto a gente gostaria de ter o contrário, ou seja, nós gostaríamos de ter apenas uma interação natural com pessoas armênias falando em armênio. E eu acho que deu muito certo a hora que eu falei, ok, nós não sabemos inglês, nós não falamos russos, a gente vai colocar aqui no relógio 10 minutos, vamos falar apenas em armênio durante 10 minutos, sem nenhum inglês. Como foi essa experiência? Foi muito, muito legal, na verdade, porque a gente começou a falar e eles estavam falando entre si e com a gente em armênio. A gente até gravou uma parte, eu vou colocar esse vídeo daqui a pouquinho aqui, um trechinho, né, dessa conversa que a gente teve nesse vídeo aqui. Mas, claro, era num ambiente de bar, né? Como o Lucas falou, Beer Academy é um bar de cerveja, né? Eles fazem cerveja artesanal. E muito barulho, muita gente falando, rindo, pessoal bebendo, pessoal tendo uma conversa paralela aqui do nosso lado, né, em inglês, em russo, seja lá o que for. Então, era muito difícil focar, por um lado, né, focar no que a gente estava falando ali em armênio, entender o que eles estavam falando nesse ambiente. Mas o que eu fiquei feliz, assim, foi que a gente entendeu uma porcentagem bem razoável. Pelo menos eu consegui entender uma porcentagem bem razoável do que eles estavam falando. Por vários fatores, né? Eles falam devagar, né? O armênio é uma língua mais lenta, aparentemente. E eles falam, no geral, mais claramente, né? Não tem nenhum som que é muito bizarro, muito diferente do português ou das outras línguas que a gente já conhece. E a gente manteve, que era para ser 10 minutos de conversa em armênio, a gente manteve 15 minutos até. O vídeo que eu gravei tinha 15 minutos. E, é claro, a gente falou também sobre o idioma armênio, né? A gente estava falando um pouquinho sobre... vocês falam assim ou assado? Vocês falam dessa maneira ou da qual? Então, era uma mistura de conversa com perguntas, mas foi bem legal. E o mais importante foi tudo em armênio. 100% em armênio. E depois, nesse mesmo dia, né, você ainda teve uma conversa mais longa até em armênio com um enxadrista. Foi uma experiência muito interessante, porque eu adoro jogar xadrez. Desde pequeno eu jogo xadrez, não sou nenhum grande mestre de xadrez, mas é um jogo que eu aprecio. E a Armênia é um dos melhores países para o xadrez, se não for o melhor, se contarmos per capita. Aqui, basicamente, é como se como o futebol no Brasil, o xadrez é aqui. Todo mundo aqui joga xadrez. Xadrez é uma matéria obrigatória na escola. Então foi muito interessante conhecer esse enxadrista, né, porque inclusive acredito que o xadrez é uma das partes mais importantes, ou uma parte fundamental da cultura armênia. Tem uma feirinha aqui perto da nossa casa que vende, enfim,
coisas de artesanato, etc. E lá tem milhares de tabuleiros de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. E esse rapaz que eu conheci, ele tem um nível altíssimo de xadrez. Ele, inclusive, um amigo dele, um amigo próximo dele, já ganhou do 5º melhor jogador de xadrez do mundo. É realmente nível do outro mundo. E foi muito interessante conversar sobre xadrez com ele em armênio. Foi uma experiência muito, muito interessante. Uma pergunta, na verdade. As peças, essas coisas, você já tinha alguma noção de como eram esses nomes em armênio ou você aprendeu na hora? Aprendi na hora. Eu perguntei pra ele como é que fala a torre, como é que fala o cavalo, como é que fala da cheque, bispo, fazer o roque. Foi bem legal. E depois ele falou, vamos jogar uma partida de xadrez. E aí jogamos 3 partidas. Tomei um pau nas 3, mas o importante foi ter essa experiência mais local, com a cultura local, na língua local. Em armênio foi realmente uma experiência incrível. Até mesmo porque essa pessoa em específico, ele é uma pessoa que ficou muito feliz que que eu e o Fabrício estamos aprendendo armênio. Então, os armênios já falam devagar, ele falava ainda mais devagar. Ele estava realmente muito, muito prestativo. E eu acho que eu passei ali mais de 1 hora falando com ele em armênio. Foi uma experiência muito, muito legal. Quando você pensa, agora eu entendo porque eu comecei a aprender essa língua. Para ter essas experiências autênticas. E o que você está esperando da semana 7? Né? A semana 7 vai começar amanhã, quarta-feira, pra gente. E a gente não vai estar aqui. Quer dizer, eu não vou estar aqui. Eu estou viajando para Polônia, que vai ter o Polyglot Gathering. Então vocês podem esperar o próximo vídeo, vai ser direto lá da Polônia, do Polyglot Gathering em Terecin, uma cidadezinha pequena. Mas eu vou continuar estudando armênio, porque eu vou chegar uma semana antes para passear por lá. E aí, hoje, eu vou adicionar as próximas 100 palavras, né, nos meus flashcards. Já vou colocar lá e fazendo nesse ritmo de 15 por dia, eu vou terminar mais ou menos no começo do Gathering. Né? Eu vou chegar a 750 e poucas ali no primeiro dia do Gathering, vamos dizer assim. E você? Exatamente, eu vou continuar fazendo o mesmo que eu estava fazendo antes, ou seja, eu vou continuar escrevendo com pessoas no WhatsApp. Eu não sei se eu falei já no vídeo anterior, mas agora estou usando um bot que traduz tudo que eu escrevo em outras línguas para o armênio. Então, vou continuar lendo essas mensagens em armênio. E antes de fechar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica que eu aprendi do ilustríssimo Richard Simcott, que é um dos maiores poliglotas do mundo, fala 300.000 línguas. Agora que o Fabrício mencionou o Polyglot Gathering, eu lembrei. Em 2014, eu conheci o Richard pessoalmente. E eu comecei a falar com ele em português, claro. Sempre tem aquela, de certa maneira, uma vontade de saber quão bem será que ele fala o português, quão bem será que ele fala o polonês. Comecei a conversar com ele em português e, se eu não me engano, você estava com a gente. E eu pensei, nossa, o português ele não é tão bom. Será que é um A1? Será que é um A2? Mas conforme nós continuamos a conversar, o A1 passou para o A2, do A2 para o B2, do B2, logo em 3 minutos ele estava falando completamente fluente o português. E eu percebi que uma das técnicas que ele usa é começar a falar, quando ele passa a uma língua nova, depois aconteceu exatamente a mesma coisa com o polonês. Nós estávamos num grupo de poloneses, nós começamos a falar polonês, ele fez exatamente a mesma coisa. A dica é, quando você começa a falar uma nova língua, eu acho que demora um tempo até o cérebro se acostumar a processar pensamentos naquela língua. E o que ele faz é, ao passar a língua, a uma nova língua, ele começa a falar bem devagar, ele articula melhor as palavras, ele fala de uma maneira mais pausada. E depois, com o passar do tempo, quando eu falo com o passar do tempo, essa é questão de 30 segundos, ele começa a falar cada vez mais rápido até, enfim, falar de uma maneira mais natural e mais fluente. Porque, eu não sei se você já percebeu isso antes, mas o que acontecia muito comigo é que quando eu tinha que começar a falar uma língua nova, por exemplo, agora precisa falar armênio. Eu tentava falar o mais rápido possível para tentar, talvez de uma maneira inconsciente, convencer a pessoa com quem eu estou falando de que eu falo bem o suficiente para a gente continuar essa conversa em armênio e não mudar, por exemplo, para o inglês. O problema é que quando você faz isso, você acaba no final das contas, você acaba falando mais devagar, porque você começa a tropeçar nas palavras. Tem muito mais
tem muito mais quando você faz isso, porque você fica afobado para tentar falar e a pessoa, talvez até num nível subconsciente, percebe que você está tendo dificuldades, que você não está à vontade falando aquela língua. E, de novo, no nível subconsciente, a reação natural da pessoa é tentar te ajudar e, nesse caso, a melhor maneira de ajudar é passar a falar uma língua que as duas pessoas falam melhor, por exemplo, o inglês. Então, é uma coisa que ultimamente eu tenho tentado fazer, que é, ao tentar passar uma língua nova, nos primeiros, acho que eu diria até no primeiro 2 minutos, falar de uma maneira um pouco mais devagar, um pouco mais calma. Então vai ter menos vai ser mais devagar, mas vai ter menos para depois, claro, falar de uma maneira mais natural e mais fluente. É melhor ser uma pessoa que fala devagar do que uma pessoa que fica engasgando, basicamente. Concordo 100%. Obrigado, Richard, por essa dica. E bom, galera, antes da gente fechar aqui, agora fiquem aí com esse 1 minutinho, 1 minuto e meio aí de vídeo que mostra essa conversa que a gente comentou lá no bar, uma parte dessa conversa bem básica, mas para vocês terem uma noçãozinha de como é conversar com armênios em um bar com música, com barulho, com tudo isso em armênio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Հայերեն քերականությունը շատ դժվար է։ Բայց շատություն ասում է, որ շատ հեշտ է։ Լեզու հեշտ է, բայց pronunciation դժվար է։ Ամեն քաղաք Քաղաք է Մարս, okay, Mars. Ամեն Mars hier sepaka bar ունի։ Դեք ամերիկանում սարդ եք Camila, Yer Kamil Meshet, Mink, Lehiren olsun մենք եւ նա պորտուգալերեն թե իսպաներեն հոսում եւ Սեբաստիան պորտուգալերեն հոսում